Boa Ok. noite. Boa noite para Boa noite a todos. todos. Vamos começar a nossa aula 30, né? Eu mandei para vocês pelo grupo aquela mensagem que eu falei que seria interessante vocês refletirem sobre ela. Ela é uma mensagem, uma página do Miramês, uma mensagem importante. E hoje a gente dá continuidade ao nosso estudo. Vamos fazer a nossa prece, né? Eu vou fazer a prece então, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo dom de podermos escolher, de errarmos, de acertarmos, de perseguirmos e perseverarmos no nosso aprendizado, no nosso crescimento espiritual. Que nós possamos, Senhor, nessa noite aprendermos um pouco mais e com esse aprendizado fortalecemos o nosso coração no bem. Ampara esta casa, ampara os espíritos que trabalham nesta casa, que haja muita paz e harmonia com todos. Graças a Deus. Que assim seja. Ok, então a gente estava aqui na semana passada, fechamos esse ponto aqui, né? É certo dizer que os espíritos são imateriais, já discutimos isso aqui, né? Já falamos do Kardec, e agora nós vamos continuar na 82 com o comentário do Miramês. Então, lembrando que está falando se os espíritos podem ser considerados imateriais, tá? Porque isso é usado por algumas pessoas para dizer assim, olha, eles não têm matéria nenhuma. E as respostas, olha, não é uma resposta correta. Imaterial é uma coisa que a gente não sabe o que é. Então, não adianta muito designar uma coisa que a gente não sabe o que é para uma outra coisa que a gente não sabe o que é. É como se a gente arrumasse uma escapatória mental para tentar justificar alguma coisa que não adianta nada, né? Então, vamos ver o que o Miramês fala para nós. Os espíritos, como criaturas divinas, são realidades. Pronto. Se são realidades, é alguma coisa. Por terem sido criados, são almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais pelo compacto da matéria que se conhece. Então, ele está dando a dizer, olha, eles podem ser considerados material pela matéria que vocês conhecem, que nós conhecemos. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos. Como no dizer de O Livro dos Espíritos, : matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. Assim, é a matéria quintessenciada nas mãos do Criador. Antes era um todo. Depois, o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente, qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém, carregando a mesma essência de vida e da vida maior. Então, vamos lá entender. Quando a gente fala ou escuta, os espíritos são imateriais, isso não resolve nada, não explica nada, e, na verdade, a gente pode falar assim, se a gente já tiver definido que a gente vai falar que é imaterial devido à matéria que nós conhecemos. Tudo bem. Mas essa que nós não conhecemos também pode ser chamada de matéria quintessenciada, é um outro nível de matéria, mas também é matéria. Então, quando a gente desencarna, nós deixamos esse corpo aqui, que é a matéria que nós conhecemos, e deixamos todo o processo material que a gente vive, que a gente se relaciona, como a natureza, como as coisas criadas pelos homens e o nosso corpo, e vamos para o plano espiritual. E quando chega no plano espiritual, o que a gente tem? Muitas coisas parecidas, de um nível melhor, mas muitas coisas, dependendo da situação para onde a gente vai, e aquilo é o que? É matéria. É matéria. Né? E às vezes é uma matéria tão embrutecida em alguns planos que as pessoas vão quando desencarnam, que às vezes até parece pior do que a matéria que está aqui no plano do encarnado. Então, isso de falar que é imaterial, pense só, o que significa falar, isso é imaterial? É um conceito que nós não sabemos o que significa, nós também não sabemos. Então, a gente troca uma coisa que a gente não sabe por outra que não sabe, não adianta nada. Então, o que ele está dizendo é assim, olha, não é. Ele é uma realidade. Ele já começa falando, toda criatura divina são realidades.
Então, toda criatura divina, tudo que ele criou são realidades, em vários planos diferentes. Então, você pega, por exemplo, um plano espiritual de espíritos puros, ali tem algum tipo de matéria? Tem, mas imagina a quintessência dessa matéria, qual que é? A nossa é mais embrutecida. Então, é só isso que a gente tem que entender, não é nada complicado. Então, não existe nada de imaterial, né? A gente pode até falar que Deus é imaterial com a certeza de não errar. Mas a palavra imaterial para nós não significa nada, então não adianta dizer assim, né? E vamos, se precisar interromper, por favor. Aqui a gente muda a questão. Então chega da questão da alma e material. Oi? Well, pode falar. Sabe uma coisa que você falou assim, não tem nada de complicado. Mas sabe uma coisa que é um pouco complicado? É quando a gente pensa no espírito, ele se manifestando através do médium, seja numa mesa na casa espírita, seja na Umbanda, que ele faz uma incorporação ali mesmo, né? O espírito incorpora no corpo do médium, e aí são duas matérias ocupando o mesmo corpo. Você tem que entender assim, os desencarnados, eles também têm matéria, mas a matéria está numa dimensão diferente. Então você veja bem, a gente sabe que tem muitos espíritos ao nosso redor a todo tempo, que passa por nós. Espíritos de um certo nível evolutivo, não muito grande, um pouco. Eles atravessam as paredes, eles não têm barreira. Mas a parede é matéria, e ele também é. Só que a dimensão é diferente. Então, numa das perguntas que nós já estudamos, ou que talvez vamos estudar, não sei, a pergunta é, existe alguma barreira para os espíritos? E ele ainda cita, nem o fogo, nem a água, nem a matéria, nem isso, nada é barreira. Mas depende do nível espiritual, que se o espírito ainda é muito apegado às coisas físicas, materiais que ele viveu aqui, ele com certeza vai ter dificuldade até de entrar numa casa, se estiver com a porta fechada, porque ele não consegue. Mas a gente tirando esse lado e olhando só pelo lado conceitual, nós vamos dizer que quando você tem um processo onde o espírito incorpora, ele não incorpora de verdade. E a gente vai, inclusive, é interessante, falta pouco para... Como a gente já está no livro 2, que é o livro relacionado à mediunidade, daqui a pouquinho nós vamos entrar em perispírito. E nós vamos ver que uma incorporação não é assim que funciona. Funciona como? Funciona assim, tem um desencarnado, que é um espírito, e tem um perispírito, lá no plano espiritual, né? Tem o encarnado, que tem o corpo físico, tem o perispírito e o espírito. Então, quando você tem o processo de incorporação, os perispíritos, eles se tocam, mas não precisa se unir totalmente, às vezes um pouco, mas eles se tocam. Não tem o problema do corpo físico aí envolvido. Só que quando você tem um toque de perispírito num processo mediúnico, o corpo físico também sofre com isso. Ele sofre uma influência que pode ser boa ou pode ser ruim. Mas não existe essa questão de falar assim, uma matéria, duas matérias, porque é um espírito com matéria e o outro... Não, mas são matérias diferentes. São matérias de um nível dimensional completamente diferente, né? Não sei se isso explica, mas nós vamos falar disso com mais detalhe mais na frente. Sim. Tudo bem. Ok? Ok. Então tá, vamos lá. Então a gente vai entrar na questão 83, ainda estamos, né? Do mundo espírito ao mundo dos espíritos, isso é um capítulo grande. E ele diz assim: os espíritos terão fim. Compreende-se que o princípio de que eles emanam seja eterno. Então, o princípio de que eles emanam seja eterno. Qual é o princípio de que eles emanam? De Deus.
No primeiro ponto é Deus, depois Deus produz os espíritos, os princípios, através de alguma outra coisa, né, que a gente não sabe. Mas o que perguntamos é se a sua individualidade terá um termo. Então aqui está falando o seguinte: os espíritos terão um fim, significa você se individualizou como um ser quando você se tornou um espírito. Ok. E isso um dia terá fim? Você perde essa individualidade? Essa é uma pergunta. E por que ele está perguntando isso? Porque isso é muito comum em algumas religiões. O budismo tem isso. Né? No budismo é assim. No budismo você vai voltar à sua origem, voltar a um... É como se você se agrupasse de novo e você perde a sua individualidade. Né? A questão do budismo é que muitas das vezes, e não é só com o budismo que acontece isso, mas acontece com o budismo, que se difundiu muito no mundo, que dependendo do local que ele está, ele puxa um pouco da cultura do local. Mas vamos lá, vamos continuar. E se num dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se desagregará e não retornará à massa de que saiu, olha só. Como acontece com os corpos materiais, é difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. Então, percebe aqui, a pergunta que está sendo feita é a pergunta de alguém que já tinha algum conhecimento dessa questão, dessas teorias do budismo e de outras religiões, não é só do budismo, não, de que a coisa volta para como se fosse um todo, né? E aí ele ainda remata: é difícil compreender que uma coisa que teve começo não tenha fim. E aí vem lá, né? Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. O filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Mas concorda que essa maneira de ver as coisas é maravilhosa? É uma coisa linda de você pensar que, inclusive na filosofia que eu estudei muitos anos, é uma teoria dessa aqui, tá? Que volta para a massa, mas tudo bem. Então, assim, você pensar que você foi criado, e na medida que você foi criado, significa que você teve um início. Mas o ponto que eu acho que é forte aqui, e que na pergunta não leva em conta, ou na verdade a pergunta até levou em conta, mas ele tinha que fazer a pergunta, é que foi criado por Deus. E a partir do momento que foi criado por Deus, necessariamente não precisa ter fim. Esse é o ponto, né? É a diferença da concepção humana de perceber as coisas na lógica da mente humana, na racionalidade humana, né? Como diz assim, teve começo, tem que ter fim. Mas na visão divina, é outra visão. Não adianta pensar muito com a racionalidade. Eu já falei isso em outro curso que a gente fez junto, que a razão ela tem um limite. Chegar a um ponto de evolução espiritual que a razão já não é a razão mais que resolve, são outras coisas, né? E aí o Miramês vai comentar. Inicialmente, reafirmamos que o espírito encarnado sofre grandes limitações no que concerne à capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual. Então, nós podemos falar que nós somos privilegiados, os espíritas, porque de todas as religiões, eu não conheço todas, mas conheço algumas, de tudo que eu leio, não vejo nada que seja mais explicativo, mais iluminativo do que a doutrina espírita sobre o mundo espiritual. E mesmo assim ele está dizendo, ainda é precário demais, porque é para o nosso nível. Também, nós, aí está falando deles, hein? Deles, Miramês, é um nível, né? Também nós sofremos como espírito fora da carne, incapacidade de responder a determinadas perguntas feitas pelos homens. Nem tudo nos é dado a saber. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. Isso eu acho que não é difícil de compreender, que as verdades vão sendo dosadas
né? As leis vão sendo dosadas, a percepção, a compreensão das coisas vão sendo dosadas na medida da evolução espiritual. Eu vejo isso de uma forma muito simples de entender, porque se você começa a perceber coisas que ferem muito o jeito de pensar de um ser humano no grau que nós estamos, você fica meio maluco, você perde o rumo. Então é como se dissesse assim, ó, aquele agrupamento de gente que vive naquele planeta tem esse nível. Eles podem compreender até aqui, daqui para lá vai violentar a capacidade e a mente dessas pessoas. Raríssimos que são missionários, têm uma compreensão, mas não vai passar essa informação toda assim para eles, porque não dá. Ok. O dia que esse planeta melhorar, as pessoas evoluírem, olha, agora alarga um pouco mais as condições de aprendizado. É por aí. É por aí que a banda toca. É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Se ela terminasse no túmulo, e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e dos outros planetas habitados, para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Não existiriam. Então, aqui é uma colocação mais relacionada ao sentimento das pessoas, né? Ele está dizendo assim, os seres humanos têm um sentimento, eles querem vida. Então, ela não termina no túmulo, como a maioria das pessoas pensam, né? Porque senão teria fim mesmo, acabaria tudo. Pensa numa vida tão sem sentido, de você lutar a vida inteira, né? Fazer tantas coisas, você morreu, acabou. É uma coisa sem graça, é sem graça, né? É sem graça isso. Você quer falar? A Grace quer comentar. Essa parte que eu acho interessante, você vê até a humildade dos espíritos do Miramês, no caso aí, quando ele afirma que também os espíritos sofrem, fora da carne, com a incapacidade de responder aos nossos questionamentos, né? Isso me remete a, muitas vezes, quando pessoas vão procurar esses médios videntes, cartomantes, ou que vão em busca de ler a sorte, gurus, ou que como superestima determinadas pessoas ou médios por achar que o médium, que o espírito que vai falar através daquela pessoa tem a capacidade de tudo, de saber passado, presente e futuro, né? E aí a gente observa que o Miramês nos informa, nós devemos até ter muito cuidado para não cair no engodo em espíritos, falsos espíritos, né? que enganam, falsos profetas, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade até e de não ir em busca disso, né? De querer questionar com os espíritos. Por exemplo, esses dias estava passando no mercado, a cigana falou, deixa eu ler a sua mão, tem que falar do seu passado, do seu futuro. E eu, logicamente, com toda a educação, não quis mais. Eu já observei ela lendo mão de outras pessoas e fala, e a pessoa fica impressionada, né, com aquelas coisas que falam, né? E é muita responsabilidade, tanto do encarnado quanto dos desencarnados, que está falando através de um médium, né, para não gerar essas desinformações, né, e falsas notícias, falsas profecias, né? Nós temos que ter muito cuidado. E é a nossa responsabilidade como encarnado não ir em busca, né? Colocar os espíritos até nessa situação, né? De querer que adivinhe nosso passado, nosso presente e ainda mais o futuro, né? É isso aí. Bom, quem quiser interromper, por favor, eu vou seguindo, tá? Aqui a gente tá no mesmo livro, né? Do mundo do espírito ou dos espíritos, continua no capítulo 1 dos espíritos. Aí vamos falar dessas questões, que é do mundo normal primitivo, e forma e ubiquidade dos espíritos. Então, estamos entrando numa outra seara aqui. Questão 89, ainda estamos no capítulo 1. Os espíritos gastam algum tempo para cruzar o espaço?
Isso é uma coisa bonita que eu gosto de sempre ler. Essa coisa me interessa muito, a questão da velocidade, né? E aí ele diz assim: sim, eles gastam algum tempo, mas rápido como o pensamento, né? Aí vem a colocação na letra A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Vamos lá mais um pouco. Miramês. Certamente que o espírito gasta algum tempo para percorrer distâncias. No entanto, essa velocidade tem variações infinitas, de acordo com a evolução da alma. Existem determinados espíritos tão materializados, olha só, que os seus meios de locomoção são os mesmos dos homens e, por vezes, bem piores. Olha que tristeza. Bem, como há entidades altamente evoluídas, que viajam grandes distâncias com a velocidade do pensamento. Não podemos determinar uma velocidade igual para todos os espíritos, pois que cada um se encontra em uma faixa evolutiva. Considerando que a volitação depende de determinados processos interiores, que cada alma sabe usar, para seu proveito próprio e certamente em favor dos que carecem dos seus trabalhos espirituais. Então ele está dizendo muito claro assim, olha, velocidade é muito relativa à questão da evolução. E ele está deixando bem claro que tem espíritos em situações tão difíceis que as velocidades e os meios de locomoção deles são até mais precários que os nossos. Em comparação, eles têm outros que viajam pelo pensamento. E aí ele fala, mas minha alma? Eu falo, sim, você pensou, quem pensa é quem? Quem pensa é a alma. Então, se você pensou no local, você já está lá. Mas vamos ver que interessante, ele fala de Jesus. O espírito que se transporta de um lugar a outro, ele tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? Olha que interessante a pergunta. Aí você pensa assim, quando você viaja, se você estiver viajando, olha só que interessante, gente. Se você estiver viajando num ônibus que anda aí uma velocidade de 80, 90, 100, às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, que não é uma grande velocidade, você pode, com essa velocidade, se tiver uma paisagem bonita, você pode olhar a paisagem, ver as coisas, né? Tem viagens de trem que viajam a velocidade menor, que são viagens mesmo de apreciação de paisagens. Mas se você pegar um trem que existe na China, e ele roda a velocidade maior que de um avião, é uma coisa de louco, e não tem barulho, é como se estivesse no ar, porque ele tem aqueles magnetes, não esqueci o nome, que ele flutua, né? Ele liga, aí gera a questão dos ímãs e ele flutua. E a velocidade é imensa. Você vai olhar a paisagem para quê? Você não vai ver nada. Não tem paisagem para ver, porque é muito rápido. Você vai ver uma coisa já passou. Então, você pensa que você vai fazer uma viagem de um lugar para o outro, que você não adianta ficar olhando na janela, não. É muito pouco. Então, você não vai perceber a viagem em si. Você vai só querer viajar e chegar rápido. E aí, ele está falando mais ou menos isso. Ó, uma e outra coisa. O espírito pode, perfeitamente, se eu quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Opa, olha isso. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Aqui está entrando no outro nível de velocidade, hein? Tá vendo? A distância pode desaparecer por completo. Isso fica legal. O melhor sinônimo que se encontra para espírito é luz. Esta chama de vida pode percorrer distâncias vertiginosas, sem perceber por onde passa. No entanto, se dispõe a analisar os pormenores dos caminhos, tem capacidade para isso, desde que a tua evolução o permita. Tudo é possível quando o espírito tem as condições de pureza espiritual. E é nesse sentido que Jesus desceu à Terra, em nome de Deus, deixando o Evangelho como herança e esquema divino, para que pudéssemos conquistar as qualidades de ouro que são os dons imperecíveis da alma. Mas eu quero isso aqui que eu queria mostrar.
O espírito puro, e no caso Jesus, né, também, quando deseja fazer viagens longas no seio do universo, entra em preparo espiritual. Olha isso. Desface dos invólucros mais grosseiros, aliando-se ao éter cósmico. Gente, invólucros mais grosseiros, coloca entre aspas, porque é um espírito puro. O invólucro que ele tem ainda, para nós é imperceptível, a gente não tem nem como, mas para ele fala mais, aliando-se ao éter cósmico, ao fluido, né? Onde poderá deslizar com uma velocidade, olha isso, gente, que, em se comparando à luz, esta não passa de tartaruga. Gente, eu já falei da velocidade da luz muitas vezes, e eu nunca vou deixar de dar o exemplo, que é o que mais me chama a atenção. Eu vou à Lua, 300 mil quilômetros daqui lá, são 300 quilômetros por segundo a velocidade da luz, mais ou menos isso. Então, eu vou à Lua, fui, voltei, pronto, velocidade da luz, fui, já voltei, já estou aqui. Agora, você imagina que é como se fosse tartaruga a velocidade da luz, e faz sentido, isso faz sentido, porque não pode ter barreira para espírito puro, ele tem que trabalhar no universo inteiro, ele não fica pregado num lugar só, ele tem que ir para o universo inteiro, ajudar a fazer acontecer, né? Proteger, administrar. Então é assim, ó, eu vou lá do outro lado do universo, pô, cheguei. Né? Cheguei. Mas dependendo para onde eu vou, mesmo sendo um espírito puro, tem que fazer algum preparo. É isso que ele está dizendo. E ele fala uma coisa que a gente sabe, a mente humana não tem condições de analisar tal velocidade. Não tem. Não tem. Mas ele nunca faz tais viagens por distração. Ou seja, o espírito puro não faz essa viagem por distração, para se divertir. Ele não tem mais isso. Sempre a serviço do bem comum de todas as criaturas ou em autoaprendizado espiritual. Se deseja observar as belezas universais, pode fazê-lo. Senão, a sua mente poderosa o levará ao lugar idealizado, como se estivesse meditando sem perceber a grande viagem. Então, aqui nós entramos num assunto que ele é bastante interessante da gente saber que é assim, né? Que é desse jeito. E a gente afirma, e a ciência afirma, que nós nunca vamos viajar à velocidade da luz por questões físicas mesmo do corpo, questões do corpo e questões de combustível. Enquanto não descobrir um combustível diferente, para viajar à velocidade da luz com o combustível que nós temos no mundo, não consegue, não tem jeito. Né? Muito bem. A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Aquilo que eu falei com a Yolanda aí. Ó. Não. Deixa eu só para ver se faz sentido. Esses espíritos puros, eles, como eles se deslocam numa velocidade que a gente não consegue calcular, só o fato dele abrir uma linha de pensamento para alguma coisa que ele precisa resolver, ele já foi e já voltou, né? Não existe um deslocamento, não existe físico, né? Nada. Tem algum lugar que ele fala de Jesus, e é interessante naquele filme do The Chosen, Jesus faz uma colocação parecida. Que ele coloca que Jesus ele tem a capacidade de estar em vários lugares. Acho que está aberto seu microfone. Ele tem a capacidade de estar em vários lugares, fazer coisas em vários lugares, consciente, mas ele não está lá. Ele está num lugar. Isso é uma coisa que a gente não compreende, como que funciona. Mas o espírito puro também pode fazer isso. Ele vai a um lugar, está aqui, vai no outro, está aqui, vai no outro, várias, simultaneamente, faz coisas consciente, a sua mente tem capacidade de fazer isso de forma consciente, mas ele está aqui. Mas lá também ele está. Essas coisas a gente só lê e acha assim maravilhoso, mas não dá para a gente compreender isso aí. É muito difícil a gente compreender essas coisas. Né? As pessoas que trabalham na parte mais do mundo espiritual, que fazem atividades no mundo espiritual, ou que fazem viagem astral, né? Também tem um monte de coisa. Né?
elas têm uma condição talvez um pouquinho melhor para compreender isso de uma forma literal, porque no mundo espiritual, mesmo no nosso mundo, quem trabalha em situações um pouco melhores, assim, a nível espiritual, ajudando, contribuindo, passa por situações de ter que fazer uma viagem de um lugar para o outro muito rápido dentro do país. Né? Se você pega aquele livro do Viagem Astral, que é o Miramês, que é o que comanda o processo, a gente até começou a ler o livro, deu a parada, tem que voltar a ler, mas assim, eles estão no local, o Miramês junta todo mundo, energiza todo mundo e vamos na Bahia agora. E vai, e chega lá. Né? E não chega lá, vai 1 hora, não é assim não, chega lá. Né? E é o Miramês, é um espírito evoluído, mas não é Jesus, não é espírito puro. Então, eu imagino que pessoas que trabalham com o plano espiritual, assim, e isso com o tempo, vai criando uma capacidade de compreender melhor as coisas, literalmente, a um certo nível. Não nesse nível que nós estamos falando aqui, que aí já é, né, já é uma coisa... Tem uma passagem de um livro, aquele médico de Uberaba que trabalha no Hospital Esperança, o Inácio. Que o doutor Inácio ele recebe um presente, um prêmio, sei lá, que ele ia fazer uma viagem, tinha uma nave esperando para ele fazer viagem, e é uma viagem num lugar de espíritos, né? E viaja a uma velocidade assim absurda, né? E aí ele fala que é muito interessante. Aí ele vai e o capitão da nave fala assim, olha, a gente só pode ficar aqui, acho que é 1 ou 2 minutos, né? Alguma coisa assim, né? Você vai descer, provavelmente você vai fazer um contato, mas o máximo que nós podemos ficar aqui são 2 minutos. Ele achou aquilo estranho, mas se ficar mais, enlouquece. Não consegue. Enlouquece, a mente enlouquece. E aí ele conta. E aí ele entendeu por que enlouquece. Ele conta que eles chegam, e ele desce, e ele começa a olhar as coisas, e tudo diferente, umas coisas assim, surreal para ele, que ele já ficou impactado. E de repente ele começa a ver uns vultos. E aqueles vultos vêm em forma assim, de uma luz, uma estrutura que o próprio capitão falou, tudo que eles estão fazendo de estrutura é só para te acomodar um pouco o seu pensamento, senão não ia ter, né? E aí eles falam alguma coisa com ele e eles dão uma rosa para ele levar. E pronto, ele entra na nave e vai embora, vai logo, senão a coisa... Enfim. Então, assim, esse é um exemplo interessante para a gente ter em mente que o processo de evolução ele tem a capacidade de nos dar tantas coisas maravilhosas, inconcebíveis no nível que nós estamos, totalmente inconcebíveis. Porque a nossa mente ela está muito amarrada ao mundo material e ela está muito atrelada às nossas vidas anteriores, instintivas, materialidade, tudo isso. Então, para começar a mudar esse processo, a nossa mente precisa se acoplar mais a nível da consciência, para despertamento, para a gente viver essas coisas. Né? Não tem jeito. Fala, meu irmão. A Grace quer comentar. Eu tenho uma pergunta aqui depois também, tá bom, Juan? Tá. Por gentileza, pode fazer, Maurício. O fenômeno de bilocação, ambiguidade. O fenômeno que o Eurípides Barçanufo produzia é uma mediunidade ou é alguma coisa relacionada à evolução espiritual dele? É uma mediunidade e também uma evolução do Eurípides, né? Aliás, nós vamos falar sobre ele no sábado, mas, por gentileza, explica. Não, é isso mesmo, são duas coisas. E determinados tipos de mediunidade são raras, muito raras. Então, esse processo de ele estar num lugar e estar no outro não é uma mediunidade comum, né?
Então, para quem conhece o processo, ele ficava lá na escola, ele já avisava os alunos que já conheciam todo o processo, falava, eu vou aqui deitar, vou relaxar, ele entrava em transe, e ia em espírito, e o seu perispírito, lógico, né? Ia até o local e criava uma certa materialidade nisso, que a pessoa via ele e falava, ele está aqui, né? E ele fazia coisas e depois voltava imediatamente para o seu corpo. Isso é uma mediunidade raríssima e tem a ver, sim, com a evolução espiritual da criatura. E isso que ele faz, que ele fazia, se contou o caso dele, é a mesma coisa de um nível diferente que Jesus fazia, não em um local, em vários locais ao mesmo tempo. Só que Jesus, o Eurípides, ele entrava em transe, ele fechava os olhos, a cabeça, os relatos que a cabeça tombava, assim, ele ficava meio que adormecido, né, e se transportava. Jesus não, ele estava trabalhando em determinado local. Às vezes ele parava. Ele parava. Jesus tem no livro Maria de Nazaré, fala relata, né? Que às vezes ele estava falando e ele sabia que tinha um intervalo, por alguma razão, e naquele momento, ele, como se estivesse meditando, ele saía, ia em outro local, e nesse outro local ele fazia coisas e voltava. E Jesus relata também, para os apóstolos dele, ele falava, pode ficar tranquilo quando ele manda os apóstolos irem 2 a 2 pregar, e ele fala, eu estarei com todos vocês. Então, ao mesmo tempo, o espírito do porte de Jesus, ele pode estar em determinado local e, ao mesmo tempo, estar em vários locais, dando assistência aos seus discípulos, né? É muita coisa para nossa mente a gente compreender isso, mas é isso, é belíssima a história do Eurípides Barçanufo. Um dia, Maurício, se quiser, a gente faz uma palestra online para vocês aí, se for possível transmitir, falando sobre Eurípides. Temos muitas coisas interessantíssimas para dele. Ajudou aí, Maurício? Respondeu? Eu acho que uns fenômenos assim foi pouco estudado, ou que pelo menos a gente no movimento espírita não se tem muitos conhecimentos, é sobre Sai Baba. Sai Baba também. O Sai Baba, né? Sai Baba. Muito interessante. A criação de objetos, a criação de ouro, né? Materialização mesmo, né? Ele materializava coisas, né? Inclusive o Divaldo esteve com ele, né? Lá pessoalmente, né? É algo assim muito interessante, né? A questão do Sai Baba, né? E o contemporâneo nosso, né? Mais alguma coisa, Maurício? A Yara tem uma dúvida aqui. Sim. Médium de bilocação, ele pode estar sendo dirigido por um espírito puro? Eu não entendi a pergunta, porque está baixo. Mais perto, Yara. Não, vem aqui pertinho falar. Ela está distante do microfone. O médium de bilocação, ele pode estar sendo dirigido por um espírito puro? Olha, eu acho que um médium que tem a mediunidade relacionada a um espírito puro tem que ser um médium que eu acho que aqui na Terra não tem, não. E acho que não teve, a não ser Jesus com Deus, ou com, né, que for. Então, um espírito puro. Né? Oi? Ele faz viagens, o médium de bilocação, ele faz viagens. Ok. Mas por espírito puro, acredito que não, porque imagina, gente, o que faz um espírito puro no mundo espiritual? Né? É como se você falasse assim, olha, o presidente da empresa mundial vem aqui conversar com o office boy. Tudo bem, pode estar passeando, tudo bem, mas atividade mediúnica, não. Realmente, eu nunca li isso. Fala espírito puro, aquele espírito... Sim, eu sei que é espírito puro. Jesus é espírito puro, é o livro dele, né? Então, assim, não consigo ver dessa forma, não. Para mim, não faz sentido na lógica das hierarquias espirituais.
Não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou certo no que eu estou falando, mas a lógica é essa. Eu nunca li nada que diga que isso acontece. Eu não vi nenhuma biografia também que numa mesa mediúnica ou em algum livro um médium recebeu Jesus. Ele não tem muito sentido. Não tem. A única situação que eu vi foi lá no norte do Brasil, e mesmo assim eu vi história que a pessoa era médium e recebia diretamente de Deus as mensagens. Aí, você quer falar? Grace, você pode marcar o dia que você, uma segunda-feira qualquer, que você tenha disponibilidade. Às 7 horas. Aí a gente agenda uma palestra sobre o Barçanufo. Vocês conseguem ouvir aí online? Sim, perfeitamente. Então, eu quero sim, fazer sim. Eu vou agendar com você. Mas eu queria falar com vocês uma coisa, um relato muito interessante dessa questão de comunicação espiritual, né? E como que nós mesmos aqui encarnado podemos, né, temos essa capacidade de nos comunicarmos com o plano espiritual, assim, tipo contato imediato. Hoje eu ouvi uma história verídica, acho que todos conhecem, o doutor Frutuoso, aquele médico né, do Rio de Janeiro, né, que está sempre no Instagram, já escreveu vários livros, né? E hoje ele estava contando uma história que um médico, um grande médico cirurgião cardíaco, né, estava fazendo junto com uma equipe de médicos, e nessa equipe, médico auxiliar desse grande cirurgião era um amigo dele, do Frutuoso. E foi fazer uma cirurgia cardíaca num paciente, um senhor de 70 anos, e disse que acabou a cirurgia com sucesso na hora que foram fechar o coração, o peito do homem, que foi preciso abrir, arrebentou uma veia, uma aorta, que o sangue foi até o teto. Disse que foi aquela correria, aquela coisa, mais de 2 horas tentando reparar aquela situação que ocorreu ali inesperada, e o médico chegou, o cirurgião chegou e falou: olha, perdemos o paciente, não tem solução, não vamos ter como resolver essa questão, perdemos o paciente, estava dando por finalizada a cirurgia. E aí o assistente dele, o assistente que relata, na hora lembrou que ele leu no livro do Frutuoso, e também conversando com o Frutuoso, que os médicos são sempre assistidos, que sempre são assistidos. A gente sabe que mesmo aqueles que são ateus, que não têm nenhum tipo de religiosidade, mas os bons espíritos sempre conduzem as mãos dos médicos, né? Por isso que aqueles que se colocam à disposição, fazem uma prece, são muito melhores, servem muito melhor de instrumento, porque o nosso maior bem que nós temos é a vida, e Deus preserva muito isso. E aí esse médico, esse auxiliar, na hora ele lembra, ele relata que ele pensou assim: nossa, eu li que nós nunca estamos só. Então, se isso realmente é verdade, que ele acreditando naquilo, ele pede: se tem algum médico espiritual aqui, me dê uma intuição para a gente não perder esse paciente. E na hora ele disse que repentinamente vem uma ideia na mente dele, né? E aí ele fala com o médico, que era responsável, né? Ele fala: olha, que tal se nós tentarmos isso? Ele disse que, falando na mente dele, com ele reproduzindo para o médico. E o médico cirurgião fala assim: não, nós já tentamos tudo, não tem jeito, já tinha mais de 2 horas eles tentando, mas o auxiliar insiste: já que está tudo perdido mesmo, vamos tentar, insistindo com o médico. Aí o médico olha para ele assim e fala: então tá bom. E vai lá e faz o procedimento que ele sugeriu e conseguem salvar o paciente. Então, uma coisa muito bonita, você vê, dali do contato imediato do encarnado com o desencarnado, né? Então, quer dizer, muitas vezes, para mim ficou muito claro isso, nós somos imensamente ajudados, mas a grande dificuldade é nós estarmos abertos
para receber, para sermos bons receptores e podermos replicar aquilo que a gente recebe de intuição, né? Achei muito bonito, acho que tem a ver com isso tudo que nós estamos falando, né? E ver que é um caso real que aconteceu, né? Então, aí o Frutuoso termina a fala dele falando, e ele, como um médium que psicografa, que escreve, fala os relatos que a espiritualidade dita para ele, ele fala, imagine se ele não tivesse escrito isso, se alguém, que foi o caso, o amigo dele, né, ter lido e ter prestado atenção nesse detalhe. Quando o amigo lembra que ele fala que não está sozinho, que os médicos não estão sozinhos, ele, na hora, ele se comunica com a espiritualidade e recebe ajuda. Eurípides Barçanufo também, já que estamos citando ele, também tem um fato muito bonito. Então, aqui a gente entra na questão 91, que a gente já falou ali atrás, né? A matéria oferece obstáculos aos espíritos? Então, ele diz não. Eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. Então, não tem obstáculo. Só que tem um porém, né? Que a gente sabe. O porém é nível espiritual. Se você tem espíritos que o meio de transporte é pior do que o nosso, no plano espiritual, significa que lá também eles têm problema com a matéria. Mesmo a nossa aqui. Quando falamos de espíritos, procuramos mostrar seus atributos valiosos, para que se possa sentir a diferença da matéria propriamente dita em relação à chama divina dotada de consciência. Então, o que ele está falando aqui, né, os atributos, e para as pessoas começarem a perceber a diferença disso com a matéria propriamente dita, né, em relação ao que é a chama divina, que é dotada da consciência, que é o espírito, né? Questionado se a matéria põe obstáculo ao espírito, os espíritos responderam com clareza: não, certamente que o espírito é livre, que matéria nenhuma opõe obstáculos a ele. No entanto, é bom que compreendamos que estamos tratando do espírito superior que, pela sua elevação, domina todos os obstáculos físicos. No que tange aos espíritos inferiores, a matéria pode ser obstáculo incalculável para eles, por se encontrarem materializados e, certamente, sem condições de atravessá-la, como os espíritos puros ou mais ou menos evoluídos. Então, isso aqui tem que ficar claro. Eles estão numa outra dimensão, mas eles são afetados pela matéria, própria matéria aqui desse plano, devido ao perispírito ser muito grosseiro. É como se fosse assim. Quanto menos evoluído, mesmo desencarnado, a matéria que constitui, elas têm uma densidade muito parecida. Mesmo a gente não vendo, mas a densidade é muito parecida. Então, eles encontram obstáculo. O espírito muito evoluído, a matéria, a densidade é muito diferente. Então, não tem obstáculo algum. Essa é a maneira mais fácil de compreender. Vamos mais um pouquinho. Os espíritos têm, olha lá, ó, tem o dom da ubiquidade, ou, em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar ao mesmo tempo em vários pontos? Não. O espírito não se divide, tá, gente? É isso que é importante a gente entender. Não pode haver divisão de um espírito, mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parece estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. Então fica muito claro, não existe espírito que vai estar em dois lugares diferentes. O espírito está num lugar. Lembra que eu comentei de Jesus? Ele está num lugar. Então ele está ali meditando. E ele vai irradiar-se e vai, sim, pode até materializar-se em vários lugares, mas ele está em um lugar. Exceção a isso é o quê? Deus. Né? Aí a conversa muda. Só que a gente não entra nesse tipo de conversa, porque é uma coisa insondável. Mas pensa, não, Deus é diferente. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele não é matéria, ele não é nada do que a gente conhece. Né?
Todos os espíritos irradiam com o mesmo poder? Bem longe disso. O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um. Vocês estão percebendo que ele fala de poder de irradiação, é de irradiar-se. Irradiar-se significa ir com algum tipo de substância para vários lugares diferentes. Mas o espírito, não. O espírito está num lugar. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem, por isso, se dividir. É somente nesse sentido que se deve entender o dom de ubiquidade atribuído aos espíritos. Como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimento em diferentes lugares. Então é importante a gente compreendendo aqui, a gente vai pensar assim, Jesus é um espírito, o espírito vai estar em vários lugares diferentes, o espírito. Não, o espírito está no lugar, mas o pensamento, a irradiação dele tem um poder enorme. Falamos que o espírito é uma luz, por não encontrarmos termos mais adequados que possam retratar com fidelidade seu porte espiritual. Pode-se dizer que a luz é seu atributo, pois sai do seu ser e irradia qual o sol o faz. Pode ser estudada e analisada em laboratórios, se esses tiverem capacidade para tal empenho. O futuro vai mostrar que essa luz é uma energia divina, na dimensão que, por enquanto, escapa à análise humana. Olha lá. O Cristo pode aparecer nos lugares que desejar na Terra no mesmo instante, a todas as pessoas que achar conveniente, pelo poder da sua mente, e transmitir mensagens diferentes para cada pessoa ou agrupamento. É aquilo que eu falei. Confirmou. Mas não quer dizer que ele, espírito, né? Espírito não se divide, mas a capacidade... Quer ver? Você falou, Maurício, a capacidade de ir e já está de volta. Né? Eu vou lá e estou de volta, mas eu vou em vários lugares e já estou de volta ao mesmo tempo. Eu estou lá e estou cá. Mas é a rapidez. Né? É como se Jesus falasse assim, eu vou fazer uma palestra hoje pela internet. Ele está em milhões, bilhões de lugares. Isso, olha que ótimo. Olha que ótimo que você falou. É isso aí. Está em vários lugares, mas ele está num lugar específico. Exatamente. Né? Deixa eu ver como é que está de hora aqui. A gente já... Deixa eu falar. Não, deixa eu perguntar primeiro se todo mundo quer falar alguma coisa. Gente, nós não vamos seguir aqui. Nós paramos no 138. Eu queria saber se alguém tem comentário, pergunta, dúvida. Aproveita esses minutinhos finais, por favor. Eu tenho mais uma dúvida aqui, na verdade, uma curiosidade. Os espíritos não percebem nada climático, não se afetam com água, fogo. Depende também do espírito, né, do grau de evolução de cada um. Porque a gente recebe em mesa aqui alguns espíritos que reclamam de ele não ter autorizado a ser cremado, por exemplo, e vem aqui cheio de queimaduras e dores, reclamando muito. Então, olha só, Maurício, o que você está falando é exatamente isso aqui. Eles falam primeiro assim, não, o ar, a terra, a água, o fogo, nada é problema para eles. Aí depois ele fala, mas depende do nível, né? Porque o espírito menos evoluído inferiores, a matéria é obstáculo incalculável, ou seja, ele é afetado pela matéria. Então o espírito foi cremado. O espírito não foi cremado, desculpa. O corpo foi cremado, né? E dependendo da situação que acontece, ele pode ter sentido. Imagina aquelas pessoas que são enterradas e que ficam, às vezes, dias, meses, anos no cemitério sentindo os bichinhos comendo o corpo deles. A mesma coisa é a cremação. Se a pessoa tem uma questão espiritual grave e ela tem que passar por isso, ela vai passar. Não é fácil. Né? Pode falar então, meu irmão. Porque há muitos anos, acho que uns 15 ou 20 anos, eu fui renovar a habilitação e eu coloquei doador de órgãos. E depois que eu recebi a habilitação e tal, numa palestra, um palestrante espírita, ele falando sobre isso, ele falando que o Chico Xavier já havia dito
que era para se ter muito cuidado com isso, com essa doação de órgãos. Se você está preparado para se desvencilhar desses órgãos no caso de desencarne. Pode ocorrer isso aí que você estava falando do espírito que sentiu a queimação do... Quem está falando? Levanta a mão, que ele não vê aqui, ó. Honório. Oi? Honório. Honório, eu já li sobre isso e eu vou te dizer de primeira mão, mas eu trago a resposta de onde eu vou tirar isso na próxima semana. Mas eu digo para você que o Espiritismo não é contra a doação de órgãos. Não é. E, inclusive, nem a cremação. Só tem um tempo de espera que precisa ter. Mas eu vou trazer isso de onde tem a fonte para a próxima reunião. Não vou responder com certeza agora, não. Tá bom? Ok? E, Maurício, agora, dia 1º de novembro, foi a data, 1º de novembro de 1890, foi o dia do desencarne do Eurípides Bassanufo. E é muito celebrado o Eurípides Bassanufo, não no seu nascimento, que foi 1º de maio de 1880, mas geralmente é comemorado, celebrado no dia do desencarne, porque que ele retorna para a verdadeira vida, né? Aqui em Taubaté tem a semana do Eurípides Bassanufo. Todos os dias, a partir do dia 1º, fala-se dele, né? Nós estamos até preparando alguma coisa. Coincidentemente, estamos falando dele. Estamos no fim. Alguma coisa a mais para a gente encerrar aqui? Aqui está todo mundo bem já. Satisfeito com muita informação. Quer fazer? Hoje fluiu bem a conversa. Alguém? Por favor. Alguém de vocês gostaria de dar honra de fazer a prece? Eles pediram para a Grace fazer. Isso, eu também tinha pedido. Então, com o nosso coração aqui, nessa vibração, pensando no senhor Eurípides Bassanufo, eu me emociono toda vez que eu falo dele, sobretudo com a mãezinha dele, a Dona Meca, que é o espírito de uma bondade, de uma amabilidade tão profunda, nós levando nossos pensamentos a esses espíritos, agradecendo a Deus por o senhor Eurípides Bassanufo ter vindo conviver entre nós, agradecendo a Jesus, nosso mestre, agradecendo a nossa Mãe Santíssima por tanto que zela por todos nós, e também a nossa gratidão aos espíritos da casa e de vocês, que nos permite estar aqui juntos, estudando junto com vocês. Nós só temos gratidão, Senhor, em nossos corações, e rogamos que a vossa luz, Senhor Jesus, Senhor Deus, Mãe Santíssima, envolva a todos os nossos amigos aí do Sul, aos seus familiares, e que nós todos possamos ter uma semana de harmonia, de paz, que tudo que aqui nós ouvimos, nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a vossa luz, Senhor Deus, esteja em todo o nosso universo. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, até pessoal. Semana que vem, meus amigos. Maurício, depois eu falo com você. Boa noite. Um beijo a todos, fiquem com Deus. Não posso falar do Eurípides, não, que eu fico com vontade de chorar. A história dele é linda. Gente, é isso aí. Fica com Deus. Estou fechando.